esse meu projeto começou há 3 anos. Como é que foi a ideia do projeto? Bem, eu, em primeiro lugar, não sou historiador. Longe disso, eu sou um mero curioso. Eu tenho lido coisas sobre Cruz Alta nos últimos 3 anos, até pelo próprio projeto, mas não conheço a fundo a história de Cruz Alta. Para isso, nós temos nossos historiadores aqui em Cruz Alta, como, por exemplo, o Rossano Cavallari, que, para mim, é o maior conhecedor da história de Cruz Alta atualmente. Mas eu gosto de fotografias, sempre gostei de fotos, de imagens, filmagens. Desde a adolescência eu lidei muito com essas coisas. E depois, com a era do computador, eu joguei também essas imagens para manipulação no computador. Então, juntou isso com o meu lado saudosista, né? Aos poucos eu fui descobrindo também que eu gosto muito de coisas antigas, especificamente de fotos antigas. Há 3 anos, em 2007, eu recebi de um amigo, pela internet, um amigo que infelizmente não está mais entre nós, recebi mais ou menos umas 30, 40 fotos da Cruz Alta da década de 1940. Não precisa dizer que eu adorei aquelas fotos, né? Eu que já gosto de fotos antigas. Receber fotos da minha cidade, eu nunca tinha visto fotos tão antigas de Cruz Alta como aquelas que eu recebi. Então, eu realmente adorei. Eu ficava olhando aquelas fotos, prestando atenção nos detalhes, as edificações, a pavimentação, a vestimenta das pessoas. Ficava imaginando que, naquela época, no momento daquele clique, daquela pessoa que bateu as fotos, que a maioria delas nunca vou saber quem foi, e ficava imaginando que hoje Cruz Alta está aí, diferente, né, uma cidade mais moderna, mas naquela época, aquelas pessoas que transitavam tinham uma vida semelhante à nossa, né? Tinham suas famílias, tinham seus problemas, tinham as suas alegrias, e elas já não estão mais aqui, e a cidade continua aqui. Pessoas anônimas, muitas vezes, pessoas que nem para os familiares já são lembradas, porque, passando 2 ou 3 gerações, todo mundo fica no esquecimento, né? Até mesmo dentro da família. Exceto, lógico, pessoas muito importantes, como o nosso Érico Veríssimo, por exemplo, que vai ser sempre lembrado. Então, eu olhava aquelas fotos e eu comecei a imaginar a Cruz Alta de hoje bem daqueles ângulos. Comecei a memorizar o que mudou, o que não mudou, e eu tive a ideia, então, de bater, de uma maneira totalmente despretensiosa, bater as fotos no mesmo ângulo dessas fotos antigas que eu recebi. Então, eu peguei a minha máquina fotográfica, saí para bater foto. E daí peguei as mesmas fotos e coloquei no computador, num programinha de exposição de slides, de modo que eu poderia botar a foto antiga e depois a atual, e poderia ir e voltar quantas vezes quisesse para comparar os detalhes da foto. Ou seja, eu estava fazendo uma viagem no tempo num simples clique do computador. E o resultado foi muito bacana, muito bacana. Tanto é que eu fiz um pequeno projeto, como falei, despretensioso, e mandei para alguns amigos que eu tinha no catálogo de endereço da internet. Não passava de 10 ou 15 amigos. Bem, com a ajuda da rede mundial dos computadores, a nossa internet, na qual os e-mails se propagam de maneira geométrica, ou seja, uma pessoa manda um e-mail para 10, 10 para 100, 100 para 1000, 10 mil, 100 mil, quando vê, milhões de pessoas recebem um e-mail. Então, dentro de poucos dias, eu comecei a receber e-mails de cruzaltenses, de ex-cruzaltenses, ou de outros, né, com vários tipos de manifestações com respeito àquele trabalho simples que eu tinha feito. Alguns pedindo para que fizesse outro trabalho, se possível, outros manifestando até de maneira emocionada, principalmente pessoas de mais idade, que saíram de Cruz Alta há mais tempo, demonstrando a alegria que eles tiveram em rever a Cruz Alta do tempo deles, do tempo da infância deles, muitas vezes. Outros gostaram de receber as fotos atuais também, porque fazia muito tempo que não voltavam para Cruz Alta. Então, o que eu fiz? Eu pensei, então, vou fazer um projeto, né? Então, esse, na verdade, foi o pontapé para o projeto. Eu refiz esse mesmo projeto, daí eu fiz de uma maneira mais caprichada, as fotos que não tinham ficado boas eu bati de novo, coloquei um fundo musical, e na grande maioria dos projetos, até hoje, os que eu fiz até hoje, eu coloco músicas da Coxilha Nativista,
porque daí eu já divulgo o próprio festival. E tinha que intitular o projeto, né? Então eu pensei, né, um título sugestivo seria Projeto Nossa Velha Nova Cruz Alta, né? Velha pelas fotos antigas e nova pelas fotos atuais. Mandei de novo para os mesmos amigos aquele e-mail, para ver se eles contribuíam de novo para divulgar. E, dentro de poucos dias, eu fiz mais um outro projeto. Dentro de 10 dias, porque eu tinha algumas fotos remanescentes ainda que eu pude fazer outro projeto. Bem, daí o que eu precisava fazer? Eu tinha que conseguir mais fotos, né? Então, eu saí à busca de fotos, né? Se eu ficasse de braços cruzados, as fotos não iam cair do céu. Eu comecei quase que uma busca obsessiva por fotos antigas de Cruz Alta, porque quanto mais fotos eu achava, mais interessante ficava o projeto. Então, eu visitei repartições públicas, privadas, colégios, escolas, unidades militares, conversei com muitas pessoas, pessoas me indicavam outras pessoas, e, aos poucos, eu fui acumulando uma boa quantidade de fotos antigas de Cruz Alta, de várias épocas. Eu tenho fotos desde o século XIX, então de 1880, 1890, e o meu foco atualmente são fotos até mais ou menos a década de 80. Chegou um momento, mais ou menos no 4º ou 5º projeto, eu comecei a receber e-mails de pessoas pedindo licença para usar os meus trabalhos para expor, para palestras, por exemplo. E, de antemão, já deixo bem claro que o trabalho não é meu. Eu apenas faço, eu apenas junto as fotos, dou uma roupagem para o trabalho e envio, mas o trabalho é de domínio público. Todo mundo pode fazer o que quer com o trabalho. Quiser expor em qualquer lugar, não tem problema. As fotos também, eu acho que é do povo, né? Não existe dono de foto nenhuma. Eu só peço, logicamente, que não peguem meu trabalho e modifiquem ele em si, porque daí não é correto. Mas, se quiserem fazer um outro trabalho a partir do meu, não tem problema nenhum. Então, chegou mais ou menos no 5º trabalho, eu fiquei sabendo que pessoas usavam, então, o meu projeto para expor em palestras, empresas que recebiam visitantes, organizações militares recebiam visitantes e colocavam, até para as pessoas conhecerem a cidade, colocavam os meus trabalhos. Lá, mais ou menos no 5º trabalho, então, eu recebi um e-mail de uma professora dizendo que usava o meu trabalho quando ensinava a história de Cruz Alta para os alunos. E, a partir daquele momento, caiu a ficha, que é óbvia, mas não tinha caído até então, que eu estava contando a história de Cruz Alta. Meu objetivo era recuperar as fotos, mas eu estava também contando a história de Cruz Alta através das fotos. Mas eu não tinha me dado conta, porque, como eu tenho fotos, eu recebi as fotos aleatoriamente, tinha fotos antigas, fotos mais modernas, eu não tinha me dado conta que eu estava contando a história do Cruz Alta, mesmo que em tempos diferentes. Então, o que eu fiz? Eu fui para os livros, né? Comecei a estudar a história de Cruz Alta, todo o material que eu tinha à disposição eu comecei a ler, a estudar. Então, eu comecei a colocar informações importantes sobre a cidade nos trabalhos. Ou seja, cada foto que eu coloco no trabalho, eu tento colocar o máximo de informações sobre aquela foto. Além da data e a localização, também os lugares, o que era cada coisa, nomes importantes de pessoas relacionadas àqueles lugares. Então, o trabalho começou a ficar bem completo e bem didático. Realmente começou, aí sim, eu concordo que eu comecei a contar mesmo a história de Cruz Alta através das fotos. No meu trabalho, eu primeiro coloco a foto antiga e depois a foto nova. Tanto é que é a nossa velha Nova Cruz Alta. Aqui, para vocês, eu vou inverter, porque como a gente não tem tempo de ir e voltar na foto, então primeiro eu vou localizar vocês no que Cruz Alta é hoje e depois, então, vou botar a foto antiga. Então, vamos começar aqui. Aqui é a nossa esquina aqui do museu, né? Avenida General Osório com o General Câmara, os edifícios, o edifício Fênix, aqui o Bolichão, a Justiça Federal, o Zafari. E aqui uma foto de aproximadamente 1960, mostrando o que mudou de lá até aqui. Na época, aqui eram os irmãos Macanhã. Antes dos irmãos Macanhã, nós tínhamos as indústrias Marchionati, que eram grandes indústrias fabricadoras de pães, biscoitos, massas.
né? Os prédios, aqueles lá não tinham, né? A mesma esquina, um pouquinho mais para a direita, mas após uma foto mais antiga ainda, que eu acho que uma das mais interessantes que eu tenho. Olha como é que era essa esquina. Aqui onde é a Justiça Federal, nós tínhamos um hotel, que na época devia ser famoso, Hotel Brasil. Brasil com Z ainda. Brasil com Z ainda. E as ruas totalmente, né, de chão batido, provavelmente muitos terrenos baldios, né? Foto do século XIX, não dá para precisar a data exata. Aqui a nossa esquina ali da Andrade Neves, com o Pinheiro Machado, aqui o prédio do IP, né? Esse prédio do IP que abrigou na década de 1950 o Banco do Brasil. E a foto antiga, também mostrando o aspecto que era, com as edificações todas planas, né? O que sempre me chamou atenção, eu não entendo até hoje por quê, parece que foto antiga, as casas já eram antigas, né? Não sei por quê. Na época da foto mesmo, parece que elas já eram antigas. Aqui a nossa Avenida General Osório, com a prefeitura, à direita, edifício Tibiquera, ali a Igreja Metodista, edifício Major Turíbio, e uma foto também de 1938, mostrando como era mais bonito, né? Na minha opinião, pelo menos. Dá vontade até de passear num ambiente desse, né? A praça toda clean, uma calmaria, né? Hoje, independente de ser feriado ou não, está cheio de gente aí, né? E aqui as árvores ali no meio da avenida. Essa é a nossa esquina democrática, a famosa esquina do relógio. O calçadão 1 para trás, o 2 para trás, o calçadão 2 lá para baixo. E aqui a nossa esquina, né? Logicamente a Rua Pinheiro Machado não tinha os calçadões ainda, calçadão é da década de 80. Famoso Palace Hotel, edifício central, que era a loja da Alcim, quem viveu nessa época lembra. Casa Miller, que era a ótica Miller também. Década de 1940. Essa foto muito interessante, também eu recebi junto com aquelas primeiras, né? Avenida Venâncio Soares, lá acima a Igreja da Matriz, Praça da Matriz, os outros edifícios que ficam mais à direita, e aqui, como era chamada, na época, a Rua da Igreja, exatamente por causa da Catedral Antiga, que depois eu vou mostrar para vocês como era bonita a Catedral Antiga. Aqui dá para ver um pedaço do Hospital Santa Lúcia. Aqui a Avenida General Osório também, edifício Centauro, aqui o nosso museu, Justiça Federal. Sem prédio algum, o museu já existia, a casa do Érico Veríssimo, em 1917. Ele estava por ali, provavelmente estava ali pertinho. Sem muito mais o que falar dessa foto. Aqui é uma foto batida de um edifício ali, do edifício Continente em cima, que eu quis pegar acima da praça, né? Mostrando aqui a arborização atual. Aqui, só para se situar, a Coronel Pilar ficaria aqui, edifício Solar da Matriz, edifício Estância, né? Pedacinho de Santa Lúcia. E aqui uma foto muito, muito bonita de 1931, mostrando como era a nossa praça da Matriz e a Catedral Antiga. Essa Catedral Antiga que foi construída em 1873 e depois, em 1948, foi substituída então pela atual. Na minha opinião, também essa é mais bonita, mas sem prédio algum, né? Pouca arborização na praça. Essa é a nossa Rua Pinheiro Machado, junto aos camelôs. E quando eu comparo essa foto com a outra, e depois outras que eu vou colocar, eu lamento muito, né? Embora eu respeite o trabalho dos camelôs, eu acho que eles teriam que trabalhar em um local que não atrapalhasse o paisagismo da cidade. Olha só que bonito. Quem não tem vontade de caminhar numa praça dessa, né? Ali o Banco da Província, o Banco do Comércio, aqui seria então o Santander. Esse prédio ainda é preservado. Aqui nessa seta vermelha aqui, ainda tem essa casa, graças a Deus, é uma casa considerada histórica, exatamente porque era a casa do general Firmino de Paula. Famoso, né, político de Cruz Alta, amado por muitos e odiado por outros muito mais, né? E
E a praça foi em homenagem, o nome é em homenagem a ele. Aqui também, infelizmente, né, hoje o Banco Sicredi, aqui pertinho do museu, era a casa do avô do Érico Veríssimo, chamado famoso Sobrado dos Veríssimos. E também, infelizmente, foi demolido, se não me engano, na década de 80, 90. Né? Infelizmente. Nosso hospital militar, que hoje está assim, também muito bonito, bem preservado, mas voltando no tempo, que 2008, e ele foi inaugurado em 1923. Então, essas primeiras fotos aqui, mostrando até a avenida ali, que não era calçada, né? Aqui é General Osório de novo. Esse slide eu trouxe para mostrar a época em que estava sendo feito o saneamento básico aqui da cidade. Então, nas ruas estavam, então, as obras estavam ocorrendo para colocar encanamento. Dá para ver mais acima aqui, poucas casas, né? Uma avenida com casas antigas, pouco movimento. Essa foto eu trouxe, talvez muita gente não reconheça esse lugar, realmente é ruim de ver, é ali perto do cemitério, só para vocês se localizarem, o edifício dos bancários. E aqui, essa casa aqui, que é do Dr. Viesli, que é uma casa antiquíssima. Felizmente, está em pé e está sendo restaurada pelo Dr. Paulo Viesli. Eu coloquei porque exatamente nesse local nós tínhamos a famosa Lagoa do Cemitério. O nome dela era Lagoa Bento Gonçalves. Era uma lagoa enorme, passeava-se de barcos, pescava-se, e, segundo informações, na verdade, ela foi drenada. Há pessoas que falam que ela secou e outras que ela foi drenada, exatamente para que fossem construídas casas. Aqui outra foto do Lagoa do Cemitério, realmente era uma lagoa bem grande, década de 1910 aí, poucas casas, eu acredito que a Barão do Rio Branco fosse mais ou menos aqui. Outras casas também, as pessoas tiravam fotos, e interessante sempre aquela casa lá, que eu coloquei antes, que ainda está de pé, fazendo parte do cenário. E aqui o edifício dos bancários também, a lagoa pegava essa parte. Na verdade, ela pegava todo o quarteirão, não sei se eu tenho outra. Olha, ela pegava todo o quarteirão do edifício dos bancários e vinha mais para cá ainda um pouquinho. Aqui é uma montagenzinha que eu fiz, olha, vocês acompanham a casa, eu consegui essa foto aqui, ó, que pega também um pedacinho da casa antiga. Então, na verdade, esse trecho era exatamente aqui. Eu vou voltar um pouquinho, ó, para ver como a lagoa vinha até para cá, até em direção ao cemitério. Aqui, ó, Barão do Rio Branco, Rua Jango Vidal, aqui é aquela casa antiga. Então, todo o quarteirão, até perto do cemitério, a lagoa ocupava. Essa é uma suposição do tamanho da lagoa na época. Aqui, a esquina dos bancos, né, em direção à Caixa Econômica, né? Só para colocar que a Rua Pinheiro Machado antes já foi chamada Rua do Olaria, porque em direção ao Margarida ao Colégio das Irmãs, lá para baixo tínhamos Olaria. E depois Rua das Carretas, porque as carretas vinham trazer mantimentos para a cidade e paravam na rua. Uma foto muito bonita de 1922, do mesmo ângulo anterior, Praça General Firmino, ainda pouco arborizada, realmente muito diferente. Aqui a Pinheiro Machado, que é a loja Pompeia. E aqui, mesma coisa. Essa edificação aqui era a famosa farmácia Filodema, que era do Josino dos Santos Lima, um dos cruzaltenses mais inteligentes que já existiu, que morou aqui em Cruz Alta, que o trabalho não é sobre personagens, mas vale a pena ler sobre Josino dos Santos Lima. E hoje é a loja Brasília, como nós vimos aqui, ó, a loja Brasília. Mais adiante, essa foto que é mais adiante, aqui o comercial, né? O ex-comercial, que agora é uma igrejinha. E a foto antiga, de 1925, Clube do Comércio, e o Biógrafo Ideal, que era o nosso cinema ideal.
Se chamava biógrafo, né, com PH e tudo. Aqui uma foto batida da sacada da prefeitura. E aqui demonstrando, em 1940, um desfile militar. Esse prédio, nós vamos ver depois, aqui já funcionou a rodoviária. A segunda rodoviária, se não me engano, de Cruz Alta. Aqui um pouquinho mais para a direita, foto atual e foto antiga, que também tinha provavelmente um desfile de motoqueiros aqui. Eu marquei aqui na seta esse prédio, onde é agropastoril, agora, se não me engano, foi a primeira sede do Clube Arranca. Lá no fundo dá para ver o quartel-general e aqui a pontinha da igreja metodista. E olhem o descampado lá, ó. Não tinha nada para lá. Uma foto muito bonita, depois a antiga, né? Residencial Firenze, aqui o edifício Tibiquera. E aqui uma imagem da década de 1920, muito bonita também, mostrando a calmaria da cidade na época. Essa casa ali do fundo, que ainda tem hoje, graças a Deus, era a casa do Coronel Firmino de Paula, filho do general Firmino. Ele construiu a casa dele em torno de 1914, junto com a construção da prefeitura. Só para ilustrar, a Praça General Firmino já se chamou Praça Itaperu. Aqui é uma foto no mesmo trecho da rua, né? Aquele edifício que era rodoviária, eu falei para vocês que já foi a rodoviária, ficava exatamente onde é a igreja. E aqui os ônibus. Ó. A estação rodoviária funcionou aqui de 1947 a 1957. Tá? Aqui uma foto batida da sacada daquele prédio onde era o Banco do Comércio. Né? Aqui é o Calçadão 2, aqui o Santander, lá o edifício Tibiquera. E aqui uma atividade também festiva, não dá para saber o que é. Mas a igreja, a praça pouco arborizada também. Essa foto é interessante, eu bati ela foi batida originalmente, eu bati também, da sacada do Hotel Serrano, lá na Saturnino de Brito, que depois dobra para a Praça de Castro em direção à rodoviária. Né? Eu acho interessante porque mostra como não tinha cidade naquele tempo. Né? Em 1964, quem me deu essa foto disse que foi bem na época ali dos transtornos da Revolução. Aqueles Jardim América, bairro Bonini, não tinha nada. Nada, a cidade não existia para lá. Tanto é que quando foi sugerido a rodoviária para aqueles lados, ainda durante o período em que o Dr. Tunico era o prefeito, muitos questionaram ele, mas para que fazer a rodoviária lá fora da cidade? Né? Na verdade, a cidade cresce e a rodoviária não é tão longe assim. Né? Já há bastante vida para aquele lado. Aqui é a nossa santinha, eu trouxe essa foto porque eu consegui essa foto da construção, mais ou menos 1950. E aqui é uma foto atual, mas vai mostrar depois o dia da inauguração do Monumento de Fátima, dia 12 de outubro de 1952, uma grande festa. Tá? Aqui é a loja Multissom, já foi a nossa Casa Bastos, por muito, muito tempo. Esta Casa Bastos antiga, antes do edifício Serrano, que é o atual, foi inaugurada em 1942 e incendiada em 1945. Daí deu lugar ao edifício Serrano. Antes disso, nós tínhamos o Colégio Elementar Venâncio Aires, que deu origem à Escola Margarida Pardelhas, 1915. Essa foto eu acho interessante porque provavelmente está entre esses estudantes o Érico Veríssimo, já que nesse período ele estudou aí. Como ele nasceu em 1905, ele deveria ter uns 10 anos, então provavelmente, se ele não matou a aula nesse dia, ele está aí. Essa foto também eu trouxe, é ali da esquina da Duque de Caxias, com a General Câmara, Margarida Pardelhas fica para cá, e eu trouxe ela porque tem esse passeio desses tratores, que é o primeiro passeio de um trator pela cidade de Cruz Alta, pertencente ao Comando Agrícola. Foto de 1941. E tem a data original aqui. Também aqui a Avenida General Câmara, né? Aqui o Clube Internacional, e aqui mostrando a calmaria da cidade, também em torno de década de 30, 40. Aqui à direita
diz que tinha um posto, acho que é Chaco, né? É um posto aqui à direita. Aqui a nossa esquina democrática de novo. Esta casa também é uma casa antiga, Casa dos Bueno. Também estamos lutando para preservá-la. 1928, um passeio automobilístico. Mesma esquina, um pouquinho mais à direita. Aí já é a década de 1940. Mesma casa. Ainda não havia ali os prédios dos bancos atuais, né? O edifício Peixoto, muito famoso, onde funcionava a farmácia Peixoto, que era uma farmácia famosíssima. Aqui é a Avenida Presidente Vargas, para se situar a caixa d'água lá ao fundo. E aqui, em 1960, não tinha a caixa d'água ainda. Só tinha o edifício da Corsã. Aqui o edifício da Corsã, né? É o reservatório d'água. Deixa eu ver por que eu trouxe essa foto. Por causa da construção. Construção do edifício da Corsã, década de 1930, marca inicial 1918. Foi nessa época de 30 que começou o saneamento básico em Cruz Alta, como eu falei, encanamento de água e todas essas benfeitorias. Aqui aqui é um instituto de idiomas, mas foi a nossa usina hidráulica. Aqui é na esquina, na frente do Margarida, ali na Andrade, na Coronel Pilar. A usina elétrica era na mesma posição da foto anterior, porque a luz elétrica começou aqui em Cruz Alta nessa época. Foi uma das primeiras cidades do interior do estado a possuir energia elétrica, que na época era uma coisa de outro mundo. Aqui novamente a nossa esquina dos bancos, foto da década de 20, Banco da Província, Banco do Comércio. Aqui outra foto que vai mostrar o Banco da Província, lá o Banco do Comércio. Felizmente, essa edificação foi mantida, e já a edificação do Banco da Província, segundo consta, só não foi mantida porque ela não tinha condições de ser restaurada. Ela estava muito destruída. Aqui o nosso ginásio municipal, foto batida de cima do quartel-general, mostrando depois, quando ainda era a chamada Praça da Bandeira ou Praça Italiana. Interessante que eu achei dessa foto é que dava para enxergar a pontinha lá, a cúpula da Igreja da Matriz. Apesar de estar bem longe, dava para enxergar desse ângulo na época. Essa praça era usada também, deixa eu voltar um pouquinho, para circos. Uma época até o Guarani usou como campo para treinamento e para jogos de futebol. E apresentações circenses também. Aqui é a nossa igreja antiga, né? Como eu falei antes, construída em 1873. Aqui mais para o lado. Essa foi construída em 1948. Quem presenciou diz que a igreja nova foi construída por fora da antiga. E aos poucos, então, ela foi destruída por dentro. Aqui é a nossa esquina ali da Presidente Vargas com o General Câmara. Aqui há uma loja de roupa infantil. E antes era a poderosa indústria Marchionati, como eu falei antes, potente produtora de pães, massas, bolos e afins. Era realmente, para quem nos conta da época, era uma potência. E, infelizmente, mais uma coisa que Cruz Alta perdeu, né? Aqui é a esquina da nossa praça Venâncio Soares com Coronel Pilar, nossa praça da Matriz. Foto, uma das mais bonitas que eu considero do meu acervo. Foto de 1890. Dá para notar aqui que a praça era cercada para evitar que os animais entrassem e se alimentassem ali dentro e fizessem suas necessidades ali também. Nossa esquina aqui da praça, então, da Prefeitura, General Osório com Venâncio Soares, e também mostrando o aspecto da época. Essa aqui eu trouxe só para mostrar, muita gente lembra, né, do nosso famoso portão da casa do CPM. Vamos ver se eu tenho alguma coisa para falar mais aqui. Aí agora é a caserna. CPM, na verdade, era o Caetano Pereira da Mota, um português que veio para cá,
Ele era comerciante. E no portão havia as iniciais CPM. Então, muita gente achava que se tratava de um cemitério público municipal, porque era um lugar sombrio, um lugar que não tinha movimento, já estava desativado há muito tempo. Casa em estilo típico português, demolido na década de 1980. Lá dentro tínhamos esculturas lindas, tinha 5 esculturas, cada um famoso Arco da Lomba, que até hoje fala assim, Arco da Lomba, que era por causa desse arco, onde tinha Volte a Cruz Alta, ou Seja Bem-vindo. E não sei porquê, nem sei quando foi retirado esse arco. Aqui o nosso Hospital Santa Lúcia, hoje, em 1942, veio para cá, foi construído esse prédio. Originalmente o Hospital Santa Lúcia funcionou ali na Unicruz Centro, na casinha que tem mais para a esquina, né? Eu não trouxe aqui, mas eu tenho a foto antiga. Uma foto de outro ângulo, o Hospital Santa Lúcia já um pouquinho maior, já com outro pavilhão, porque primeiramente era só o pavilhão de cima, década de 60. Bem, esse aqui foi o primeiro Hospital São Vicente de Paula, 1918. A primeira casinha onde começou a ser atendidos os pacientes do Hospital São Vicente de Paula. Funcionou por pouco tempo, porque era muito pequeno, né? E essa casa ficava exatamente aqui, ó, nessa esquina aqui onde é a Corsã. 18 de maio de 1918 é a data da fundação do hospital. Depois ele passou lá para a Avenida Venâncio Aires. Aqui foi inaugurado em 1921. Esses pavilhões não existem mais. Aqui o pavilhão da maternidade, que foi a primeira a ser feito, depois foi destruída essa parte, ali na década de 70. E daí foi construído para lá o outro pavilhão. Então, aquele pavilhão era esse, a maternidade, e o outro pavilhão mais para lá. Essa é a foto bem atual, né? Depois que o Hospital São Vicente foi remodelado. E, inclusive, está muito bonito. E essa foto um pouquinho antes de 2008. E aqui uma foto de 1940, aí do mesmo local, mesmo ângulo. Nós tínhamos uma capela bem aqui dentro, bem aqui no centro, que depois foi destruída para a construção de novas salas. Aqui, a nossa Coreia Santíssima Trindade, que, como sempre, muito bem cuidado, um exemplo de cidade, não só para Cruz Alta, como para a região. As pessoas, os militares, principalmente, que vêm morar em Cruz Alta e trazem seus filhos para estudar no Santíssima, quando saem daqui, ficam tristes pelos filhos terem que deixar essa escola maravilhosa. O prédio definitivo em 1916, mas começou a funcionar numa casinha próxima, que eu não descobri onde que é, em 1914. Aqui, ó, fundado em 10 de março de 1914, mas aqui a foto não é de 1914, tá? Não tinha aqui essa parte essa borda aqui não era sextavada, não tinha ainda aquela parte. Aqui o nosso glorioso Guarani de Cruz Alta, aqui já foto atual. E aqui a arquibancada antiga, foto de 1974, antes daquela grande remodelação da década de 80. Aqui o Calçadão 2, Hotel Santa Helena, Rosmer. E aqui, bem aí, Armazém Souza Lima, 1904. Muito interessante. Aqui é uma das maiores tristezas que eu tenho. Banco Itaú, hoje, mais uma caixa, né? Um pouquinho mais retangular que a Banrisul. E aqui tinha a casa, para mim e para muitos, a casa mais bonita que Cruz Alta já teve, que é o sobrado da família Costa. Eu conheci pessoalmente, né? Conheci. É uma casa que com arquitetura ímpar, né? Dentro tínhamos pinturas muito feitas por artistas plásticos, trazidos de outros locais, outros países, e que, infelizmente, não sei se tem outra foto aqui, ó. Aqui é a parte da frente, ó. Infelizmente, assim, ó, só para resumir para vocês, o Costa, o dono, Paulo Costa, se não me engano, Marcos Costa, ele tinha 2 filhos solteiros, né? Isso aí. E eles solteiros, não casaram, mas quando eles ficaram só eles donos do
da casa, eles combinaram que iriam, em homenagem à mãe deles, eles iam construir aí o Lar Dona Emília, né? O Lar Dona Emília. Inclusive deixaram tudo acertado para que fosse construir, inclusive deixaram dinheiro das terras para a manutenção do Lar Dona Emília. Não sei exatamente aonde a coisa saiu dos trilhos e acabaram então vendendo essa casa para o setor imobiliário e no final das contas acabou então sendo destruído e construído o banco. A casa anoiteceu e não amanheceu. Havia a ideia de tombamento, né? Especulava-se que poderia ser tombada. Então, numa noite fria de inverno, as máquinas destruíram a casa. No outro dia não tinha mais nada. É uma tristeza. Eu tenho mais fotos dessa casa nos meus trabalhos, tá? E a casa era realmente importante. Aqui, por exemplo, a visita do Borges de Medeiros, que é esse de vermelho, porque o Marcos Costa ele era gerente do Banco da província? Do Pelotense. E ele era muito influente, né? Então, aqui uma visita do Borges de Medeiros com a sua comitiva. E lá ao fundo dava para ver as pinturas, né? Algumas pinturas importantes. Aqui uma foto batida da sacada da prefeitura, só para mostrar como era bonita a nossa praça em 1920, Banco Pelotense, Hotel Espelê. Aqui mais para a esquerda um pouquinho, ó, mostrando também o Banco Pelotense. Aqui onde é os camelôs. Aqui a casa que eu falei do General Firmino. Foto de 1920. Aqui é o nosso chafariz, ex-chafariz, né, onde já teve antes do chafariz um grande lago. Essa foto de 1990, quando o chafariz, na verdade, já não existia mais, só o chafariz grande, né? Muita gente lembra, né? Não faz tanto tempo assim. Ó. Aqui o chafariz, eu tenho outra do chafariz. Foi aterrado, né, na década de 1990, e era lindo também, né? Não sei por que fizeram isso com o chafariz. Uma foto também ali da esquina do Banco da Província, mostrando a praça. Essa foto também que eu acho interessante e a tristeza que eu tenho de ver os camelôs ali, né? Olha só que foto bonita. Essa foto apareceu, inclusive, num especial do Érico Veríssimo, que a RBS fez uns 2 anos atrás. Isso é bem da época em que ele vivia aí. Novamente aqui, ó, a tristeza. Nada contra os camelôs, mas eu acho que nós poderíamos fazer alguma coisa que agrade a todos, né? E aqui, como falei, eu vou passar algumas fotos da nevasca de 20 de agosto de 1965. 45 anos vai fazer. Essa aqui é uma edição, manchete tirada do jornal Diário Serrano. Cruz Alta e a neve, intensas nevadas proporcionaram espetáculos desconhecidos da cidade. Aqui o calçadão 2. E aqui o aspecto. Aqui a esquina democrática, né? Aqui uma foto parecida antes, que já apareceu da Presidente Vargas, lá a caixa d'água. E aqui a Avenida Presidente Vargas com a neve. Calçadão 2, neve. Aqui nós tínhamos a famosa livraria Hessler. Essa foto, eu acho, na minha opinião, é a mais bonita de todas que eu tenho da neve. Aqui a Avenida Marechal Floriano, perto do ginásio, que mostra essa foto aqui, ó, que é uma imagem típica de inverno europeu. Linda, linda. Olha só a neve nos telhados. E aqui devia ter pelo menos uns 30 centímetros de neve. Aqui a esquina da Duque com a Pinheiro, também muito bonita essa foto. Essa também bonita, a antiga, lá na Avenida Padre Pacheco, com o nosso 29, GAC. Diz que os rolos de filmes na região acabou em poucas horas, né? Também não era para menos. Aqui na Praça General Firmino, na Praça Érico Veríssimo, na época se chamava Praça da Independência. Se alguém se reconhecer aí, avisa, viu? Praça da Independência. Está ali, Alex? Está na barriga da tua mãe, não? É Interlotes? Era espermatozoide, hein? Aqui é a Rua Pinheiro Machado, a esquina dos bancos.
E aqui, para finalizar, eu escrevi isso aqui, é um trabalho que eu vou fazer depois, mas já vou colocar para vocês, que é sobre o ontem e hoje, né? Sabemos que para o progresso de uma cidade, a substituição de antigas edificações por outras novas e modernas é inevitável. Faz parte da história da evolução das civilizações, mas sabemos também que destruir o passado é comprometer o presente e também o futuro. Muitas casas importantes de Cruz Alta já não existem mais, e com elas fatos importantes de sua história ficaram esquecidos, para sempre. Esperamos que as casas históricas que ainda existam, algumas abandonadas, outras exemplarmente bem cuidadas, possam resistir ao tempo, à teimosia e à cobiça do homem. O novo e o velho podem e devem coexistirem harmonicamente. E essa foto, para ilustrar, mostrando essa esquina linda, com o edifício Firenze, uma tecnologia, uma construção moderna, bonita, em contraste com a construção da casa do Firmino de Paula Filho, mostrando que o velho e o novo podem viver normalmente, enriquecendo até a cidade, né? Muito obrigado. E, de repente ficou meio maçante, né? Mas as minhas fotos estão no site, lá, como eu falei, tem mais de 1.400 fotos. E eu recomendo que vocês baixem da internet e guardem no computador ou num CD, para que, ficando cópias, esse material nunca vai ser perdido. Eu acredito que nunca mais vai ser perdido. Porque agora, com a tecnologia digital, milhões de pessoas podem adquirir o material. É um violão desafinado, o amor anda distante, minha mão não tem a tua, as aguadas não tem lua, a estrada é só poeira no olhar do viajante. Quando o coração é um violão desafinado, as estrelas brilham sós, por não terem os teus olhos refletindo o que há de lindo. Se os teus olhos são fechados, apagados no infinito. Quando o coração é um violão desafinado, eu estou desencantado. Mesmo verde dos amargos tenho sede, ando cansado. Não escuto a voz da chuva. Estou sem água. O coração é um violão desafinado, eu perco a voz, mas meu mundo não desanda. Viro galho de figueira e reencontro a voz primeira na cantiga da calhandra. Quando o coração é um violão desafinado, eu estou desencantado. Mesmo verde dos amargos tenho sede, ando cansado. Não escuto a voz da chuva. Estou sem água. As aguadas não têm lua, a estrada é só poeira
no olhar do viajante. Vilarejo ali, onde areja um vento bom. Na varanda, quem descansa, vê o horizonte, deita no chão pra acalmar o coração. Lá o mundo tem razão, terra de heróis, lares de mãe, paraíso se mudou para lá. Por cima das casas cal, frutas em qualquer quintal, feitos fortes, peitos fartos, sonhos semeando o mundo real. Toda a gente cabe lá, Palestina, Xangri-Lá. Vem andar e voa, vem andar e voa, vem andar e voa. Lá o tempo espera, lá é primavera. Portas e janelas ficam sempre abertas pra sorte entrar. Em todas as mesas pão, flores enfeitando os caminhos, os vestidos, os destinos. E esta canção tem um verdadeiro amor para quando você for. Há um vilarejo ali, onde areja um vento bom. Na varanda, quem descansa, vê o horizonte, deita no chão pra acalmar o coração. Lá o mundo tem razão, terra de heróis, lares de mãe, paraíso se mudou para lá. Por cima das casas cal, frutas em qualquer quintal, peitos fartos, filhos fortes, sonhos semeando o mundo real. Toda a gente cabe lá, Palestina, Xangri-Lá. Vem andar e voa, vem andar e voa, vem andar e voa. Lá o tempo espera, lá é primavera. Portas e janelas ficam sempre abertas pra sorte entrar. Em todas as mesas pão, flores enfeitando os caminhos, os vestidos, os destinos. E esta canção tem um verdadeiro amor para quando você for. Vem andar e voa, 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 vem andar e voa.
da árvore a vida do meu violão. Floresce de acordes, dá frutos canção. A seiva sangrada padece a chorar, seus rios de saudade, salgados de olhar. O som da paisagem, o som da paisagem. O som da paisagem. O vento solfeja um som de esperança, que a doce lembrança é bom de provar. O pinho que cresce, a luz do cantar, é outra madeira na cruz do altar. O som da paisagem, o som da paisagem. O som da paisagem. O som da paisagem, o som da paisagem. O som da paisagem. Sembradas no aço, as cordas são traços, vibrando no braço, querendo voar. E ganham das folhas o vigor das melodias, transformando em poesia a paisagem do lugar. O som da paisagem, o som da paisagem. O som da paisagem. O som da paisagem, o som da paisagem. O som da paisagem. Baixinho. O som da paisagem. O som da paisagem. Mais uma vez. O som da... o som da paisagem. Tanta coisa pra se falar, há tanta história pra se dizer. Um mundo louco a me escutar, e as frases correm pra me esconder. Falar da vida e
felicidade, poder voar sem sair do chão, saber usar da cumplicidade, arder nas chamas desta paixão. Há de ser um som assim, hei de ter um dom, enfim, encontrar a paz após o fim. Tudo segue além de mim. Calar o som da minha guitarra pra ouvir a voz dessa liberdade, ter o medo das duras garras que ferem fundo minhas vaidades. Sou feito luz de antigamente, tento vencer meus preconceitos pra ter raiz. Vamos plantar sementes, viver a terra, nos cobrar os seus direitos. Há de ser um som assim, hei de ter um dom, enfim, encontrar a paz após o fim. Tudo segue além de mim. Há de ser um som assim, hei de ter um dom, enfim, encontrar a paz após o fim. Tudo segue além de mim. No violão, Fabiano Queiroz. Na percussão e na harmônica, Cristiano Panigas. Eu sou Felipe Melo e esse é o projeto Aeroflip. Há de ser um som assim, hei de ter um dom, enfim, encontrar a paz após o fim. Tudo segue além de mim. Obrigado pela presença, pessoal, pelo carinho, pela paciência. Obrigado.